Fala, Cezinha. Tá me ouvindo aí? Dá só um sinal aí, cara. Fala, né? E aí? Assim fica melhor. Opa. Tava só testando se a luz fica melhor ligada ou desligada. Beleza. Deixa eu só. Beleza. Opa. Até que eu tô fazendo besteira aqui. Pô, eu tenho que ter uma equipe de produção, cara. Não pode ser, não posso ficar assim, não. Precisa dar ajuda, né? É, velho. Preciso de um cenário, Projac. Uma galera trabalhando aqui no meu staff. Bom, vamos lá então. Vamos dar 2 minutinhos aí, clássicos aí pra gente deixar a galera entrar. Demorou. E vou até aproveitar aqui para ver se eu. Deixa eu ver aqui. Não. Acho que tá rolando alguma coisa com o seu áudio aí, Cezinho. Com o meu? É. Tipo o quê? Melhorou? Você tá ouvindo algum ruído com o meu áudio aí? Não. Acho que é o ar-condicionado do meu. Ah, pode crer, com certeza. Que isso, você tá fino demais. Ah, aqui Vamos está nessa. fora. Vamos nessa então. Bom, vamos começar aí. Vamos fazer a introdução aí, colocar a galera a par do que nós vamos falar hoje. Eu garanto que é um tema de interesse, né, interessante para todos, principalmente os treinadores, porque é um papo bem direto com os treinadores, mas para os praticantes também, porque isso envolve uma capacidade de cada um perceber o que está acontecendo no próprio organismo. E a gente vai falar hoje um pouco de carga. A ideia é clarear um pouco o conceito sobre carga, colocar algumas definições que vão ajudar os treinadores a compreenderem melhor isso e para os praticantes dar uma pincelada e mostrar, desmistificar um pouquinho o conceito básico e restrito de carga que se tem na cabeça, né? Normalmente, a maioria das pessoas pensa em carga só em peso. Quando a gente fala a palavra carga, é o peso que está na barra e pronto, é aquilo ali. Mas a gente sabe que isso vai um pouco além. E a razão pela qual a gente vai falar disso é por, mais uma vez, né, uma dos principais motivos pelos quais a gente seleciona esses temas das lives é realmente transportar para cá um pouco dos problemas que a gente detecta no nosso dia a dia, no nosso campo de batalha, problemas que a gente precisa resolver, precisa criar ações e tomar atitudes para conseguir potencializar o nosso trabalho, melhorar a qualidade do serviço que está sendo entregue e, obviamente, visar a segurança de todos aí. Então, a gente vai falar um pouquinho de carga hoje. Eu quero começar dando uma clareada um pouco aí em relação aos conceitos. A gente ouve muito falar sobre carga, sobre sobrecarga. Se a gente for pesquisar, alguns autores, alguns doutores, eles costumam separar esses conceitos de maneira até, na minha opinião, um pouco radical. A gente até bateu um papo sobre isso hoje. Mas, de uma maneira geral, a carga ela está relacionada a todo o contexto que envolve o treino. Tudo que você faz, a quantidade de repetições que você faz, o número de vezes na semana que você treina, o tempo de duração da sua sessão, né, da sessão de treino do aluno, o descanso
que é dado, tudo isso gera uma, um valor que se chama carga. Então, não é só o peso. Quando a gente fala de carga, a gente precisa ter uma noção e uma avaliação geral de tudo que está acontecendo ali, porque todas essas variáveis que eu acabei de citar, agora vai ficar bem claro o que é carga. Todas essas variáveis que eu acabei de citar, elas vêm de encontro ao nosso corpo. Então, de maneira bem prática, todos os estímulos de fora, né? Peso, tempo de duração do estímulo, número de vezes a semana, quantidade de repetições que você faz, o tempo que você descansa, tudo isso que está acontecendo do lado de fora, isso vai fazer com que o nosso organismo responda. Ele vai gerar uma resposta. E é esse ponto de vista que a gente precisa, nós treinadores precisamos de ter a respeito dessa carga, porque se a gente avalia as coisas de maneira isolada, o potencial de lesão e o potencial de não resultado, de não otimização dos resultados que a gente vai ter com os nossos clientes é enorme. E isso, não precisa nem de falar, isso vai diretamente também, acho que no mesmo sentido, né, Cezinha, em relação à fisioterapia. Porque quando você a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso à frente, vai falar um pouco mais de cálculo, de compreensão e de mensuração de tudo isso. Se você não tem essa visão geral, se você tem uma visão pobre, uma visão restrita, o que quer dizer a carga, você não consegue avaliar o que está acontecendo com o seu cliente. Você não sabe o que o seu cliente precisa amanhã. Você não sabe o risco ao qual você está pondo o seu cliente. E outra coisa que a gente precisa entender, eu falei de carga, a gente tem também o conceito, né, ou o termo que é muito utilizado também, que é a sobrecarga. Quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando da resposta que foi gerada por essa carga que a gente impôs ao organismo, ao cliente. Por que eu estou falando isso? Porque existe um princípio no treinamento esportivo que é o princípio da sobrecarga. Esse princípio da sobrecarga ele está diretamente relacionado ao princípio da adaptação. Vamos lá então, vamos linkar essas duas coisas. A sobrecarga, como eu acabei de falar, ela é a resposta do nosso organismo às cargas que foram impostas a nós, às tarefas, aos desafios que foram impostos a nós. E essa sobrecarga, ou seja, essa resposta do nosso organismo, ela é traduzida através de quê? De adaptações. Quando nós treinadores, o fisioterapeuta, nós colocamos, né, nós determinamos um treino, nós prescrevemos um treino, onde a gente pensa em todas as variáveis que eu falei no início e espera do nosso aluno que ele gere que o organismo do nosso aluno gere a sobrecarga e, consequentemente, a gente quer gerar sobrecarga no organismo do nosso aluno e, consequentemente, essa sobrecarga ela se manifesta através de adaptações, a gente está correlacionando aí já esses dois princípios. Então, um está diretamente ligado ao outro. E não dá para a gente gerar sobrecarga e muito menos adaptação, que vem em melhoras, sem ter domínio sobre carga. Então, basicamente, basicamente é até um termo pequeno para a gente falar, para a gente colocar aí sobre a carga, mas é só isso tudo. Se eu não tenho controle sobre todas essas variáveis que eu citei, né, de carga, peso que o meu aluno está carregando, número de repetições que ele está fazendo, quantas vezes ele treinou essa semana, da semana passada para cá, quanto ele treinou e quanto ele descansou, qual que é o tempo de duração da sessão, né, quanto tempo ele está ficando ali na academia. Então a gente precisa observar, a gente precisa controlar para que a gente tenha o máximo de certeza possível se aquela carga que a gente está impondo a ele, que o treino está impondo ao cliente, ela é ideal para que ele consiga gerar as respostas e, consequentemente, melhorar. Uma abordagem, um ponto também importante da gente ressaltar é a gente pensar que tudo que está acontecendo dentro de uma sessão de treinamento precisa ser minuciosamente mensurada pelo treinador, mas também
pelo cliente, por quem está sofrendo aquela sobrecarga ali, por quem está recebendo aquilo ali. Então, é um papel muito importante de nós treinadores dominarmos esse tipo de conceito para a gente conseguir aplicar e para a gente não ficar com uma visão deturbada em relação ao que está rolando. Por que eu estou falando isso? O que a gente mais vê hoje em dia, o tempo todo, eu não estou falando só dentro da minha academia, o Cezinha com os pacientes dele, mas a gente vê muito treinador ainda achando que quantidade é o mais importante. E quando a gente está falando de carga, eu falei de peso, de número de repetições e parará, sessões de treino. Galera, não é quantidade, é qualidade. Eu posso colocar, eu vou dar um exemplo prático aqui agora. Você pode colocar na sua barra 50 quilos ali. 100 quilos, vamos colocar. 100 quilos. Eu não vou nem entrar em relação em percentuais, quanto isso significa do seu máximo. Você colocou 100 quilos na barra. Se você faz 5 repetições pobres, com a técnica ruim, e vai lá, 5 repetições, e sem ritmo, essas 5 repetições vão durar 10 segundos. Se você vira, se você tira peso da barra e eu te peço para fazer as mesmas 5 repetições com um pouco menos de peso, porém, você vai descer em 5 segundos e subir em 2 segundos. Aonde você acha que a carga está sendo mais proveitosa? Não é na quantidade de peso, às vezes é no ritmo de execução, às vezes é na amplitude de movimento que você consegue atingir. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça, nós treinadores precisamos atuar de maneira muito incisiva em relação aos nossos clientes, porque se a gente não conseguir ter esse controle e transmitir para eles como isso pode estar acontecendo na hora do treino, eles não vão conseguir ter a mínima noção se eles estão fazendo um treino de qualidade ou não, qual a carga que eles realmente receberam ali. Você quer um outro exemplo prático da falta dessa noção? Como é que você acha que tem muita gente que consegue treinar 6, 7 vezes por semana, 2, 3 horas por dia? Isso é muito comum. Você vê muita gente na internet hoje postando, 3 horas de academia, tô morto. Cara, quem trabalha com uma carga ideal, quem trabalha com qualidade e principalmente com a mãe do resultado, o pai do resultado, o avô do resultado, o Deus do resultado, que é a intensidade, não dá conta de fazer uma sessão de treino numa academia de 3 horas. Então, isso eu acho que o tema central de hoje. A gente falar dessa qualidade, a gente explicar quais são as cargas que existem. O Cezinho vai falar um pouco de carga interna, carga externa. E sair daqui, todos nós treinadores, com isso claro na mente, para a gente conseguir aplicar amanhã mesmo alguns conceitos e principalmente observação. Né? Ficar mais atento a esses detalhes e ficar mais atento a esses pontos para que a gente consiga potencializar o resultado dos nossos alunos e principalmente o Cezinha vai entrar muito na parte do risco dessa carga e a correlação dela com lesão, mas principalmente isso, a gente ter cuidado com a saúde do nosso cliente aí. Beleza? Então, basicamente, carga, peso externo, as variáveis que a gente controla, a quantidade de treino. Sobrecarga está muito mais relacionada às respostas que o nosso organismo gera para se adaptar àquele estresse que foi imposto ali. Cezinha, Fala. manda pra gente um pouco agora de carga interna e carga externa. Então, foi até bom o início da sua fala, você já entra um bocado no que nós vamos definir sobre carga interna e externa. Bem simples, pessoal. Quando todas as variáveis que o Léo citou inicialmente vão definir o que é carga externa. O que? A variável intensidade, que ele vai colocar o número de repetições, o peso, o volume, o tanto que você vai ficar exposto a isso, especificamente cada esporte, um esporte como handball, tanto de arremessos, futebol, tanto de chute. Ou seja, é a tarefa que você vai cumprir de acordo com a prescrição. Essa é a carga externa. A carga interna é como seu corpo reage à externa. São os procedimentos fisiológicos que vão acontecer. Você vai ficar ofegante. A sua Frequência percepção... cardíaca. Isso, exatamente. Você vai ficar ofegante,
Você vai se sentir cansado, a sua percepção do que aquele esforço está fazendo, a fadiga, vai aumentar a sua frequência cardíaca, você vai sentir mais batimentos cardíacos, enfim. É como Lactato, você... Cezinha. Oi? Lactato, só para desembolar aqui também, lactato, gasto calórico, galera, tudo que está Seu corpo. acontecendo dentro do nosso corpo é considerado carga interna. Exatamente. Por que é importante a gente definir isso? A maioria das formas que a gente utiliza para mensurar, por esses motivos óbvios, se tratam da carga interna, porque a gente já tem esses mecanismos. A gente sabe como calcular uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca, sabe fazer um exame de lactato. E por muito tempo se questionou exatamente isso. Mas a gente não vai regular a carga externa? E hoje a gente já está avançando para isso, para umas unidades arbitrárias que a gente chama que fazem esse cálculo. Calcular o tanto de arremesso, o tanto de repetição. O Léo sempre faz isso durante os treinos, faz o cálculo do tanto de repetição que você vai fazer no movimento X para não prejudicar no movimento Y. Porque visto que várias vezes a gente faz movimentos que são parecidos, mas não são iguais. Por exemplo, 2 para cima da cabeça, um na barra de LPO e outro na barra de ginástica, que envolvem uma elevação completa do membro superior. Então, a gente precisa mensurar das duas formas, tanto a interna quanto a externa, para a gente ter os dados. Principalmente se a gente está falando de retorno de lesão ou de início de treinamento, que são os dois momentos críticos da aplicação da demanda, na hora que nós vamos inserir a carga. Por quê? Porque são dois momentos que você vai acreditar que o cara ou está destreinado ou não está tão treinado quanto ele estaria no ápice dele. Então é importante você saber o número de arremessos ou o número de levantamentos que o cara consegue fazer sem dor nesse período, para que a partir daí você possa estabelecer uma progressão. Muito perigoso a gente ficar sempre andando no meio da corda nessa situação, justamente porque a gente já está do pressuposto que o cara não está tão bem treinado enquanto ele estaria no meio de temporada ou numa sequência de treinamentos há mais tempo. Bom, existe até, Cezinha, existem formas e fórmulas de se calcular a carga interna. Existe uma fórmula bem simples aí que você pode calcular aí através se a Cezinha citou antes aí, nós vamos falar um pouquinho no final. Você pode pegar a PSE, pegar o resultado da PSE, a percepção subjetiva de esforço. A gente tem tabelas já pré-estabelecidas aí, e multiplicar pelo tempo, pelo tempo da sessão. O resultado disso dá um número, é uma unidade arbitrária, porque nós estamos falando de unidade de tempo e PSE, não tem como você gerar newtons ou etc. Mas é uma unidade arbitrária, mas existem formas de você fazer uma matemática básica. Então, você quer calcular qual foi a carga interna dessa sessão para o seu cliente, pega a PSE dele, multiplica pelo tempo de duração da sessão, você vai ter um valor. Se amanhã esse valor foi maior, se depois da manhã esse valor foi ao maior ainda, se depois da manhã esse valor foi maior ainda, você está errando a conta, né? Na verdade, você não está errando a conta do cálculo da carga interna, você está errando a prescrição. Então, isso são detalhes que são muito importantes. Quando a gente fala essas coisas, muita gente pode achar assim, mas chatice. Principalmente gente falando de CrossFit, então é o que mais acontece. Soca a bota ali e deixa o pau quebrar. Só que isso reflete diretamente na forma como um profissional de educação física pode cobrar. Isso reflete diretamente na imagem que o profissional de educação física pode se impor no mercado, como ele vai vender o trabalho dele, como ele pode ser falado no mercado. Esse tipo de atitude, de posicionamento e de cuidado, a gente precisa ter cada vez mais para a gente ser reconhecido, para a gente poder se tornar autoridade baseado no que a gente está entregando, no nosso serviço, na qualidade que a gente está colocando, na integridade que a gente tem com a saúde da pessoa com quem a gente está lidando ali. E eu estou falando isso para o profissional de educação física, mas eu converso isso muito com o Cezinho, e o Cezinho é um cara extremamente consciente em relação a essas coisas e dá muito tapa na cara de cliente para acordar o cara nesse sentido, falar, meu amigo, você não está voltando aqui porque o treino está errado por causa disso ou por causa daquilo. A gente já falou isso em outras lives.
não é tão simples quanto as pessoas imaginam. E é papel nosso, dos profissionais de educação física, Cezinha, fisioterapeuta também, deixar isso claro na cabeça das pessoas. Por quê? Porque o cara faz uma sessão de treino. A gente falou isso na nossa live de recuperação. O cara sai da sessão de treino. Ele mandou ver, ele sai dali, ele vai dar um corridão com os amigos e mais tarde tem, sei lá, o beach tênis, tem a musculaçãozinha e ele faz. Primeiro, se esse cara tá aguentando fazer tudo isso, a carga que ele tá utilizando nos treinos dele tá mal mensurada. Ele não tem a menor noção do quanto ele é capaz e ele não tá realmente fazendo aquela entrega 100% Talvez ali ele no não treino. esteja nem treinando. Exatamente. E mesmo ele não treinando, e mesmo eu tô falando aí coisas que podem se conflitar, mas olha só, se esse aluno que a gente está dando um exemplo, ele faz um treino de CrossFit, sai de lá, vai dar uma corrida, sai da corrida, encontra com a galera porque tem uma pelada hoje. Ou então vai fazer outra atividade ali que ele julga tranquilo. Vou dar uma agachadinha agora, porque no treino de CrossFit hoje não teve e eu tô precisando ficar forte nas pernas. Esse cara, ele não tá usando a carga ideal, ele não tá treinando com intensidade, mas o volume dele tá fazendo com que a sobrecarga e a resposta do organismo seja de tilt, seja de um overtrain. Então, nós profissionais de educação física, nós enfrentamos isso todo dia e é nosso papel, de uma vez por todas, começar a bater a mão na mesa e falar, olha só, não é assim, cara. Isso que você está fazendo não é certo, não vai funcionar, você não vai ter resultado. Não é quantidade, é qualidade. Não adianta você querer fazer 3 horas de treino da sua cabeça, porque você pega a ficha, a ficha que geral lá, aquela que está na internet, gratuita. Não adianta você fazer o treino do seu box ou na sua academia e depois ainda praticar uma outra modalidade e achar que isso vai dar resultado. Isso não vai. Fora que 60, 70% do resultado está ligado à alimentação. O cara, depois de 3 horas dessa, ele está alucinado. Ele sai comendo até um boi. Eu duvido que ele chegue em casa, come uma saladinha, toma uma água e vai dormir. Não vai. Então é muita incoerência. E aí o papel é nosso. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que começar a apontar o dedo na cara da galera e falar, olha, é assim que funciona. Se você não quer trabalhar desse jeito, obrigado, dá licença, mas é assim. A gente não pode ser impedido de trabalhar e aplicar o que a gente sabe. Ô, Bom, Léo, é manda. interessante você falar isso. No caso dos fisioterapeutas, é justamente a falta de inserir a carga. É quando a gente atrapalha vocês. O cara Exato. vai, chega na fisioterapia, aí o fisioterapeuta chega e fala, tá os cuidados da fisioterapia. Aqui eu vou fazer. Chega e faz reabilitação de laboratório com o cara. Puxa aqui, devolve para vocês. Primeira carga que você insere no treino. O cara estava pronto? Não. 3 meses depois, onde é que ele está? Na fisioterapia de novo. De volta. É, exatamente. Essa parceria, Cezinha, ela é fundamental. E eu tô falando que é uma parceria não só de conversa, mas é do fisioterapeuta saber o que está acontecendo, né, no treino desse cliente, desse paciente, saber o que esse paciente faz. O fisioterapeuta vai atender um cara que está com uma lesão, chegou lá reclamando de uma dor, ou está com alguma lesão por causa do beach tênis. O fisioterapeuta avalia, trata, prescreve, solta o cara para treinar sem a menor noção do que é, qual é a carga numa partida de beach tênis. Exatamente. Se você E aí, quiser, dá até para você citar aquele artigo falando sobre os atletas de cricket, que é muito legal e ele clareia isso na hora. Aí você quantifica em números ali, né? Pode falar aí. exatamente. Esse é a mãe de todos os problemas de um final de reabilitação. Esse artigo de cricket, galera, o que eles fizeram? Eles pegaram as batidas na bola. Esses jogadores desse time específico desse artigo tinham, em média, 240 lances, ações. Quando esses caras diminuíram a carga para fazer a reabilitação, eles foram treinados para fazer até 120 repetições. Na fisioterapia, né, Cezinho? Isso. Na fisioterapia. Porque eu falei então, mas eu quis dizer fisioterapia. 240 movimentos numa partida ou num dia de treino normal, foi interrompido isso, eles foram para a fisioterapia e passaram a fazer 120 focados em reabilitação. Exatamente. O que aconteceu com esses camaradas?
O cricket, normal, no número basal, você tem 4% de chance de lesionar durante o jogo. Os caras com a capacidade de 120 para voltarem a jogar normal, assim, de bate-pronto, tinham 12%. Ou seja, por não ter terminado uma reabilitação da forma correta, vamos dizer assim, inserindo a carga de treino ideal para o cara, isso aumenta 3 vezes a chance de uma lesão, nesse caso específico. Isso sem, assim, não tem motivo para isso acontecer. A gente tem que voltar a inserir essa carga, tem que estar conversando com vocês para fazer uma transição junto. Isso aí. Ou o fisioterapeuta tem que voltar a inserir essa carga na reabilitação, ou ele tem que passar esse número para o treinador, para que o treinador consiga fazer esse retorno progressivo. Isso. Nós já falamos disso também aqui. Exatamente. Sabe onde é que está o problema, Léo? No caso, é uma coisa assim que a gente iniciou na físio e eu vejo muita galera da educação física pegando. A gente está obcecado por avaliar a capacidade. Avaliar a capacidade é ruim? Não, é bom pra caramba. Você sabe a mobilidade, força e estabilidade. Mas nós não estamos obcecados em catalogar demanda. E quando que um problema acontece? Quando a demanda é maior que a capacidade. Se eu só tenho essa informação e não tenho essa, eu estou correndo o risco disso aqui acontecer. Ó. Das duas subirem juntas e eu nunca alcançar o objetivo. Então, é super interessante eu ter a noção da potência, da força, da mobilidade, mas eu também tenho que ter noção da demanda que o sistema do cara é capaz de receber, que ele está pronto para executar. Por isso que esse cálculo de carga é fundamental. Por isso que eu dei exemplo da gente ter o monitoramento da carga externa também. Quantos arremessos total, deu cara. Da última vez que ele estava treinando antes de machucar? Eu já tenho um benchmark. Quantos arremessos ele chegou aqui aguentando fazer na pré-temporada? São benchmarks que a gente tem que ter isso na mão, já saber de cada atleta ou aluno, o ideal, né? Mas que a gente já tem que ter esse monitoramento sempre. Não existe hoje a gente pensar em administrar praticante de atividade física sem monitorar ele. Não tem como. Exato. Sem conhecer o cliente, né? Muito menos como a gente vê muito que é na aleatoriedade. Monta o treino, faz o having fun ali, pensando no comercial e vambora. Isso é uma coisa que eu, pelo menos, eu tenho tentado confrontar cada dia. Eu tenho muitos planos de mudanças para introduzir na forma como a gente trabalha. Para quê? Para conseguir, de alguma forma, burlar essa mentalidade que as pessoas têm da quantidade e começar a mostrar para elas a questão da qualidade, da importância desse cálculo de carga e do monitoramento dessa carga. E assim a gente conseguir provar de A a Z o quanto menos é mais, se for bem feito, se for bem controlado, se for bem planejado e, principalmente, os dados e as informações que estão o tempo todo na nossa frente, principalmente se você, treinador, responsável por um box, por uma academia, se você está presente ali, se você está observando o resultado dos seus alunos, se você sente o treino, se você sabe o que você está prescrevendo. Isso é muito comum também, o cara prescreve os treinos, o cara é head coach de um box do CrossFit, mas ele mesmo, ele não faz o treino, então ele não sente a dor que ele está causando. Eu acho que isso é fundamental. É fácil falar que o outro é fresco, né? Exatamente, cara. A gente tem que sentir um pouco na pele. Isso faz parte do processo. Você tem que comer o peixe que você vende. O treinador precisa, o profissional da educação física, ele precisa comer o mesmo peixe que ele vende. Senão, você está perdendo mais uma ferramenta valiosíssima de análise, de compreensão e de percepção do que você está escrevendo, do que você está entregando, do que você está vendendo. Eu acho que a gente tem N casos desses e a gente precisa começar a desenhar isso melhor e criar novas estratégias. Vou dar um exemplo clássico aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. Falei com você. Cara, o Rodolfo falou aí, quando o head coach do lugar onde você trabalha, ele vai para o lado da qualidade e a dona quer o comercial só. Olha, sinceramente, se eu fosse esse head coach,
Ninguém, sinceramente, nem eu acho que ninguém melhor do que o head coach para criar uma ponte direta com o cliente. E quem determina se o melhor é o comercial ou se é o da qualidade de treino é o cliente. É ele que levanta a mão e fala assim: opa, a gente gosta aqui é disso aqui. É tanto que provavelmente a proprietária vai querer entregar para eles o que eles querem. Então, o head coach ele tem que atuar em cima. 5 minutos da aula, explicar. Ó, galera, agora nós vamos começar a aquecer. A ideia do aquecimento hoje é essa. Galera, hoje a técnica é essa. Qual que é a proposta da técnica de hoje? O que a gente vai buscar na nossa técnica de hoje? Terceiro ponto, moçada. Hoje nós vamos fazer 4 séries de 2 minutos de estímulo e vocês vão descansar 2 minutos. Se vocês conseguirem, em 2 minutos, dando o máximo de vocês, manterem a mesma quantidade de repetições nas 4 séries, a intensidade que vocês puseram hoje está errada. Por quê? Porque 2 minutos de estímulo anaeróbio rápido, potente, forte, dando o máximo, trabalhando em alta intensidade, trabalhando em carga máxima, os 2 minutos de recuperação não vão ser suficientes para esse aluno, né, repetir esse estímulo novamente com o mesmo número de repetições. Então é mostrar para o cliente que o treino pode ser muito melhor se eles aceitarem a proposta do treinador, se eles confiarem no que ele está ali para entregar e no que ele está se propondo. Afinal de contas, a sinceridade ela é a base, né, da confiança aí, dessa relação entre treinador e aluno. Ele precisa ter isso do cliente dele, ele precisa fazer com que os alunos confiem no que ele está buscando, no que ele está tentando desenhar. Afinal de contas, poxa, eu desconheço um profissional da educação física que quer ver o mal do aluno, que não quer que ele evolua. Agora, se o profissional ele está se preparando, ele está estudando, ele está se capacitando, ele está querendo ser autoridade naquilo ali, ele está querendo buscar alta performance dos clientes dele, mas antes buscar alta performance própria, através de capacitação, de buscar, ele consegue trazer esses alunos para perto deles e na hora de bater no peito, ó, ô proprietário, aqui a galera tá pedindo é isso aqui, tá querendo isso aqui, e vambora. Acabou, fechou, é isso aí. Pesquisa de satisfação também é uma legal, mas eu acho que tem que ser em cima de resultados. Quando a galera começar a sentir na veia ali um treino intenso de verdade, eles vão chegar num. Ó, a minha primeira experiência com CrossFit, o que mais me deixou alucinado foi a sensação depois. Quando eu terminei o treino, eu não conseguia levantar, eu falar, cara, isso aqui é doido demais, isso aqui é o que eu quero. Eu nunca consegui chegar nesse ponto, nunca consegui me desafiar e chegar nesse ponto em nenhuma outra modalidade que eu participei até hoje. Então aquilo ali me picou, cara. Aquilo ali falou assim, olha, é isso aqui que você vai fazer, cara. Se você fizer isso com um cliente que está acostumado com o comercial, que dá uma suadinha, termina ofegante, mas não vai além, a primeira vez que você conseguir colocar ele lá, não, esse cara não quer voltar mais não, esse cara só vai querer treinar do jeito que o coach mandar, vai bater continência e vambora, é isso aí. Bom, espero que eu tenha ajudado aí, Rodolfo. Eu falei um pouco demais e eu preciso que o Cezinha agora dê uma palha pra gente aí sobre a questão de carga aguda e crônica, Cezinha. Manda bala? Mando. Então, galera, o nome já mostra para onde é que nós vamos, né? Agudo. O que é a carga aguda? É o treino da semana. É como você vai reagir ao estímulo da semana. A gente associa muito a carga aguda à fadiga. Vai ser a primeira resposta que a gente vai ter a essa demanda. E a carga crônica? São as últimas 4 semanas, a média delas. Por que é importante a gente separar isso? Porque é exatamente aí que o seu treinador e o seu fisioterapeuta vão mexer. É onde a gente vai ter o lastro, a informação que a gente precisa para a gente saber no que a gente tem que mexer e aonde a gente tem que mexer. Entenderam? Por quê? O que acontece? A carga aguda, se ela ficar subindo muito rápido, todo dia mudar, você vai estar se predispondo a ter um problema. Por quê? Porque você não está dando tempo da recuperação acontecer. E está atacando mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então ela vai lá em cima. O que vai acontecer em 2, 3 dias? Você vai estar tão fadigado que você não vai aguentar treinar. Seja dor, seja cansaço.
E o que vai acontecer? A carga que foi lá em cima caiu de uma vez, despencou. Quando a gente for ver o mês inteiro, a sua carga não oscilou. E a carga crônica é justamente a adaptação que o Léo está falando, a progressão. Então, de que adiantou esse estímulo todo no final? Você aumentou muito rápido, desceu muito rápido e no final do mês você não ganhou nada, no final das contas. Você deu uma volta no quarteirão e voltou para o mesmo ponto. Então, o que é importante aí? Que a gente consiga promover essas oscilações na carga aguda de forma que você se recupere para progredir. Semana passada você mediu um PR, essa semana você treinou com 70% dele. Na próxima semana, esses 70% subiram mais 20 libras, correu a adaptação, você foi lá e foi para cima. Tá ótimo. A sua carga crônica está subindo do jeito que a gente quer. Se a gente vai passar semanas e ver as 4 anteriores, vai ter tido a progressão. Agora, se você subiu de uma vez, eu estou citando peso porque é mais fácil, mas que seja a intensidade, que você fez 10 segundos mais rápido o mesmo peso. Saiu com uma dor na lombar, ficou 3 dias sem treinar, e quando você voltou, seu peso estava menor, o que aconteceu com o seu treino? Qual foi o ganho que você teve dentro dos seus objetivos? Sem falar, igual deve ser todo o risco da lesão. Ó, financeiro, você vai gastar, cara. Exatamente. Aí, o que vai acontecer? Você vai chegar, vai falar para mim ou para outro fisioterapeuta o que aconteceu. Ah, e a culpa é do deadlift. Bem lembrar. Aí a culpa é do deadlift. Eu nunca mais posso fazer isso. Não, o deadlift não é nem um movimento para lombar, no caso. A culpa é que você está mal administrando a carga. Você não está entendendo os processos, como é que ele tem que acontecer. Se a gente conseguir administrar essas aulas de PR, igual a gente teve lá na academia umas semanas atrás, são ótimas para você compreender em qual carga você tem que trabalhar no que está acontecendo agora, 70%. É ótimo, é uma forma de você mesmo ver a sua carga externa e aplicar ela no seu dia a dia. É a oportunidade que o coach está te dando. Se a gente desmembra, se a gente sobe e desce muito rápido, nós vamos viver entre curar de dor e voltar a treinar abaixo do que a nossa capacidade pode ser. E aí, o que a dor vai trazer? Perda de mobilidade, perda de estabilidade, tudo que a gente está falando nas outras lives. E aí, não vamos ter a progressão esperada. Quantas vezes a gente não vê isso, Léo? Todo dia, né? Todo dia. Bom, eu acho que é unânime se a gente fizer uma auto-reflexão e avaliar, a gente sempre busca culpados, né, Cezinho? A gente sempre busca culpados. Se a gente perder menos tempo, e isso é muito. Isso é geral. Se você pegar uma conversa de um profissional de educação física, né, de um treinador com um aluno, onde eles estão conversando sobre a lesão, o aluno está contando para o treinador ali: nossa, cara, eu tô com a dor nas costas, e isso, isso, isso. Primeira coisa que o treinador fala: o que que você fez? Não é o que que você fez, vamos avaliar. Como é que você está trabalhando? Como é que você está dormindo? Como é que você está se sentindo de cansaço? Qual que é a sua PSE pós-treino? Como é que você está se sentindo para treinar? Você está bem? Você está treinando bem? Você está conseguindo dar 100%? Você está inteiro para treinar? Você está dormindo mal? Fala essas perguntas primeiro. Depois você vira para ele e fala assim: e quando é que foi a manifestação dessa sua dor? Ah, foi... Provavelmente, assim, é raro. Vou te falar, cara, que o percentual de chance é mínimo. Do cara virar pra você e falar assim: foi na hora que eu estava fazendo deadlift. Ele provavelmente vai falar com você assim: não, eu fiz um deadlift segunda-feira, na sexta-feira, aí no domingo eu comecei a sentir um incômodo. Então, aquilo ali finalizou só batizou toda a sequência de incoerências que vem acontecendo. Então é por isso que a gente veio falar sobre essa carga hoje, a importância da carga, a importância de entender o que é carga, a importância das pessoas, de uma vez por todas, entenderem que não é quantidade, é qualidade. Um volume de estímulo enorme, ele pode ser condensado numa sessão de treino de 40 minutos aí, que vai ser fantástica. O Rodolfo até comentou aí: 3 dias... o cara treina 3 dias bem e fica 10 dias tratando. Aí vem aquele ciclo que o Cezinha falou. O cara vai lá e trata, a carga na fisioterapia é reduzida pela metade, ele para de sentir dor. Putz, tô zero, cara, bom demais. Tava louco pra voltar a treinar. O cara volta a treinar numa carga 2 vezes maior do que ele tava fazendo na fisioterapia.
puf, estoura de novo. Se não estoura, vai estourar. Carga, galera. Entendam o que é carga. Carga está diretamente ligado ao resultado, à longevidade, à qualidade do seu treino. Não é só meter peso na barra, não é só fazer 4 sessões de treino por dia, não é só isso. E eu vou te falar que a nível de treinamento, até de atletas de CrossFit, infelizmente existem vários ainda no Brasil, e no mundo, né? Que ainda continuam cometendo os mesmos erros, de achar que quantidade. E hoje lá fora você começa a perceber que os caras estão monitorando cada vez mais, os caras estão fazendo conta de horas de sono, os caras estão fazendo conta de litros d'água que estão sendo ingeridos por dia. Os caras estão usando equipamento para medir se a carga daquele treino do dia é a ideal para eles. Existem vários equipamentos para isso. Aquele GPS, era isso que eu ia citar, aquele biquinão que a gente sempre... Pois é, e a galera vê isso na TV hoje, cara. Os caras veem jogador de futebol tirando a camisa, tá de top. É um chip que tá avaliando isso, se a carga daquele dia ali foi ideal. Ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão. A gente só precisa se impor, a gente só precisa querer e a gente precisa assumir de uma vez por todas. Profissional da educação física, fisioterapeuta, a gente precisa assumir o papel de que a gente tem que ensinar essa galera. O Cezinha falou uma coisa muito bem. A gente fica muito preocupado com como é que tá a sua mobilidade, como é que tá a sua força, como é que tá a sua potência. Cara, foda-se isso um pouco. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é aquilo? Você sabe como é que funciona isso? A gente precisa começar a dar aula. Não só de movimento, não só do que já está mais do que escancarado na nossa cara e na cara dos nossos alunos e clientes, mas do que eles precisam começar a entender para a gente poder fazer um trabalho juntos. Esse trabalho ele tem que ser, vamos colocar aqui, são 4 peças-chaves aí, quando a gente tem uma pessoa que realmente está querendo investir nisso. Um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um nutricionista e o aluno. Então, isso aí é algo que precisa mudar o quanto antes para a gente poder conseguir fazer uma entrega melhor, para a gente poder, tanto fisioterapeuta, quanto profissional de educação física, quanto nutricionista, a gente conseguir ocupar o nosso espaço no mercado e a gente conseguir ser reconhecido, a gente conseguir ter autoridade e entregar o nosso serviço. Bom, Legal. Manda. Eu trouxe aqui só para mostrar para a galera, igual você trouxe um gráfico aquele de hoje, foi eu que trouxe. Vê se dá para ver aqui. Dá? Dá, tá dando. Isso aqui, galera, seria a carga aguda. Deixa eu ver aqui. Aí. O que eu quero mostrar para vocês? A lesão vem depois de um pico de carga aguda. Olha aqui, ó. O cara tava aqui embaixo numa semana, olha o que ele fez para outra. Nós estamos falando de lesão muscular, a fadiga não recuperada. O que aconteceu? Agora a gente estava falando sobre quando na reabilitação não induziram carga. A carga dele foi a 0. Ele voltou a treinar na carga altíssima. O que aconteceu? Outra lesão. O Rodolfo falou exatamente isso. O cara treina 3 dias, machuca, fica 10 tratando, mal, retorna mal, machuca de novo. Então é um ciclo. A gente, infelizmente, a gente vê muita gente, né, nesse quadro. É triste, é ruim, porque isso não é positivo para ninguém. E a gente precisa tomar uma atitude urgente em relação a isso aí. Entendeu? Porque as pessoas precisam começar a nos ouvir. E nós precisamos a nos impor. Nós precisamos começar a nos impor. A gente precisa ter liberdade de fazer o nosso trabalho. Você chega na mesa do médico, você não fala o que ele vai escrever na sua receita. Por que pra gente é só o que eles querem ouvir, o que eles querem fazer? Nós, profissionais, precisamos começar a atuar em cima disso. Bom, galera, a gente tá finalizando essa live. Eu queria bater com o Cezinha aqui uma conclusão. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou até abrir aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar que a gente responde aí agora. Deixa eu ver, o Rodolfo colocou aqui, ó. O treinador quer segurar o treino do aluno. O aluno acha ruim. Ouço muito sobre o treinador não deixar o aluno evoluir. Rodolfo, isso acontece demais. Isso acontece demais. Se você respeita
uma progressão, um planejamento, uma periodização, se você respeita os princípios do treinamento esportivo, que aí você chega, né, vou dar um exemplo aqui que eu comentei com o Cezinha hoje. Vamos lá, galera, o treino hoje é o seguinte, nós vamos fazer um aquecimento legal, uma preparação, nós vamos gastar 10 minutos com isso. Agora, vocês vão fazer o seguinte para mim, nós vamos fazer um estímulo anaeróbio, uma série de estímulos anaeróbios hoje, de 1 minuto. Vai ser 1 minuto pancada. E vocês vão descansar 5 minutos desse 1 minuto. Nós vamos fazer 8 séries dessa. Então nós estamos falando aí, não, vamos fazer 5 séries dessa daí. Então nós estamos falando de 30 minutos. Nós aquecemos de 10 a 15 ali. E aí nós estamos falando agora de 30 minutos de treino. 1 minuto na porrada, 5 minutos descansando. O que vai acontecer com a maioria dos alunos? Eles vão fazer 1 minuto meia bomba, vão ficar 5 minutos parados, batendo papo. Vai chegar no final, eles vão virar e falar assim, poxa, que treino merda. Peraí, o treino foi merda ou a intensidade aplicada foi errada? Ou não explicaram para vocês qual era a intensidade que deveria ter sido aplicada naquele treino? Isso é fundamental. Então, isso é um exemplo clássico do que o Rodolfo falou ali. A gente precisa começar a colocar o que deve ser colocado. Aí outro exemplo. O cara treinou meia bomba segunda-feira, achando que arregaçou. Ele treinou na terça-feira meia bomba de novo, achando que arregaçou, sendo que na segunda e na terça o treinador programou 2 treinos com uma carga alta e com uma intensidade alta. E na quarta-feira o treinador fez um treino para recuperar, um treino leve. Esse cara que acha que mandou bem na segunda, acha que mandou bem na terça, chega na quarta para treinar, pô, que treino merda, nem senti nada. Primeira coisa, não fala isso, cara. Não fala, porque se aquele treino foi naquela intensidade, ele foi programado pensando numa recuperação, na sua segurança, na qualidade do treino e na qualidade do resultado que você vai ter. E a gente precisa explicar isso mais, a gente precisa passar isso mais para os clientes, a gente precisa fazer eles entenderem um pouco mais sobre isso, para que a gente consiga ter liberdade de planejar e programar, prescrever o que a gente tem que prescrever. Simples assim. Bom, quer falar alguma coisa, Cezinho? Quero, que até uma coisa que eu tinha esquecido de falar e lembrei aqui agora. Quando a gente pega essas variáveis de carga externa, outro motivo super importante da gente registrar elas. Acho que eu já cansei de te mostrar esse estudo, por sinal, umas 10 vezes, mas é uma ótima fonte de conhecimento. Cada variável pode estar associada a um tipo de lesão, de acordo com algumas pesquisas. O que isso quer dizer, galera? Se você aumenta muito o volume, você pode predispor a uma lesão óssea. O que a gente vê com o corredor, gente? O cara corria 2 km, aumentou para 5, apareceu uma canelite, por exemplo. Não é um super comum? O cara que aumentou a intensidade, tendo lesão tendínea. O que a gente vê no cross, Léo? O cara aumentando cada vez mais a velocidade. Tô com dor aqui, já aponta exatamente um tendão. Então, qual que é a importância disso? Porque aí a gente pode brincar na hora da reabilitação. Se eu sei que essa dor dele está relacionada com a intensidade, o que eu vou fazer primeiro? Um volume em baixa carga. É a primeira carga que eu vou inserir. Entendeu? Por exemplo, se eu sei que está relacionada com volume, eu posso fazer um treino excêntrico. Por exemplo, menos repetições com um peso maior e trabalhando numa amplitude segura. Dando exemplos aqui de como a gente pode inserir carga na fisioterapia para na hora da gente devolver para vocês, ou se continuar no trabalho em conjunto, mas na hora que o treino esteja de volta na rotina do cara de uma forma normal, esteja pronto. Ele Exato. consiga realizar. Porque isso é o mais importante. Ninguém vai na fisioterapia para ficar meu amigo. O cara vai para ele voltar a treinar agora e treinava antes. Ou melhor. Se possível, a gente tem que devolver melhor ainda para você. É aquela pergunta, né, Cezinha? Beleza, acabou a sessão, Cezinha? Acabou. Quando é que eu volto? Meu amigo, eu não quero te ver aqui mais não, velho. Se Deus quiser, o trabalho vai não precisar de mim. É engraçado isso, né? O cara quer pagar mais uma sessão. Isso. Não, você não precisa de mim mais. Agora você tem que ir, cara. Agora, ele tem que sair da fisioterapia sabendo de como ele está saindo. Olha, você ainda não está pronto para voltar com a carga que você trabalhava antes. Galera, lembrando, carga não está relacionada só a peso. É volume,
descanso, frequência semanal, duração da sessão de treino, o peso. Quando a gente fala carga, é muita coisa que está envolvida. Não acho que só diminuindo o peso, mas socando repetição ali, ou fazendo mais rápido, você está reduzindo totalmente a carga e está voltando direitinho. Não, você está fazendo merda da mesma forma. Então ele tem que sair da fisioterapia com um discurso muito bem implantado pelo fisioterapeuta na cabeça dele, e ele tem que chegar para o treinador na hora de voltar e deixar ele ciente do ponto no qual ele chegou. Para quê? Para que a progressão seja refeita de maneira adequada, e o reposicionamento desse cara, né, numa sessão de treino, igual ele fazia antes, seja feito da maneira, no momento certo. E quando a gente está falando disso, a gente está falando da individualidade biológica. Cada indivíduo é de uma forma, reage de uma forma. Tem uns que vão precisar de mais tempo. Tem uns que vão ter que fazer 2 sessões de fisioterapia. Tem uns que, para readquirir essa carga novamente, conseguir treinar normal, vão precisar de 10, 15 dias. Paciência, galera. A dor passou, você não está curado, não. Você ainda está na merda. Você precisa resolver esse problema ainda. O fisioterapeuta, ele te dá aquela luz ali no fim do túnel e te alivia ali daquela dor, daquela coisa que incomoda. O trabalho não acaba aí. Então, o que a gente tem para concluir aí, para fechar nossa live de hoje é: carga é algo que deve ser monitorado, tá diretamente ligado a resultados, porque o controle dessas cargas vai fazer com que você tenha melhores resultados, em todos os sentidos, e a carga está diretamente ligada à lesão, à pobreza de movimento. E essa carga ela não está relacionada só ao treinador, só ao treinamento, ela está relacionada também ao tratamento. Então, se você treina, está fazendo um tratamento fisioterápico, está sendo submetido a uma carga ali naquele tratamento fisioterápico, para poder voltar, você precisa ter noção dela, seu treinador precisa ter noção dela, o seu fisioterapeuta tem que te passar essa noção para que você volte bem. Então fiquem mais atentos a isso, galera. Concluindo aí, quantidade não quer dizer qualidade. Jamais. Isso é uma frase que tem que ser hoje instaurada. Principalmente porque quando a gente fala de carga, a gente tem que lembrar que você trabalha o dia inteiro, que você não dorme direito, que você não bebe água direito, que você não recupera bem, que você não come bem, come merda, sai do treino e acha que vai treinar 2 horas para compensar a pizza que vai comer depois. Isso não funciona. Então, qualidade é muito mais importante que de quantidade. Escuta o treinador, faz o treino, não tem que ser legal, não. O treino tem que ser bom, tem que ser bem prescrito. Ele tem que ser ideal. A carga nele, a intensidade colocada nele tem que ser a intensidade que está desenhada no papel ali para funcionar. Saiu do treino, tá inteirão, tá felizão, não treinou legal, não. O treino, ele tem que ser, você tem que sair do treino sentindo que você treinou mesmo, que você chegou no seu limite, que você conseguiu atingir a intensidade proposta no treino. E solução, Cezinha, rápida e simples e barata, fala aí. Tem certeza que você vai falar o que eu... Você falou já no início, né? A solução simples. Percepção de esforço objetivo, gente. Ainda mais para quem aí faz crossfit. É mais fácil ainda, porque o tempo de estímulo já está lá. Em todas as aulas é igual, normalmente. Falo todas as aulas, aula de 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. O tempo é o mesmo, é a mesma aula. Então, o que acontece? Do 0, você não treinou, você está deitado. Do 10, o pior treino da sua vida. Essa é uma escala de 0 a 10. A sua percepção de esforço está dentro dela. E aí, o que é o ideal? Você buscar o equilíbrio. A gente estava até falando muito de 6 e 8, né, Léo? Mas, às vezes, Mas vai ter dia enfim, que o treino é 8 e vai ter dia que o treino é 5. Não tem problema. exatamente É onde vai chegar no final. Isso vai variar de acordo com o treino. O que você tem que fazer é conseguir atingir a proposta do treino. Se o treinador for bom, a prescrição for pensando e baseada nisso, essa você pode confiar e ir. Porque os treinos eles estão com as intensidades e as cargas bem calculadas. Exatamente. Então é isso, galera. Ó, PSE. Isso. Não tem erro. Isso. A dica maior aí é para vocês aprenderem a se verem, perceberem o cansaço de vocês. Essa pontuação é mais uma autopontuação. Você fala, nossa, eu estou muito quebrado. Ou não, não estou. E aí vocês podem até fazer análise crítica disso que o Léo está falando. Nossa, mas o treino hoje era para ser paulada. E eu estou de boa? Será que eu dei meu melhor mesmo?
É uma pergunta, é uma reflexão que você pode fazer. Se conhecer É isso aí. melhor também na sua carga interna, já que a gente já estava citando, né? É isso aí. E a última dica aí para eu finalizar para os treinadores aí, ó, profissional de educação física. PSE, tá trabalhando com atleta, espera uma meia hora para esse cara te dar a resposta dessa PSE. Porque o atleta, quando ele sai, ele tá expurgando. Esse cara, a probabilidade dele meter pressão é muito real, muito maior. Então ele pode super faturar aquela PSL. Então dá uma meia horinha pro cara dar uma respirada e te responder isso. Praticante comum, 10 minutinhos, o cara terminou o treino. Com 10 minutos ele já consegue te dar uma resposta legal sobre isso aí. Bom, galera, quero agradecer mais uma vez o Cezinho, meu parceiro, nessas lives de quarta-feira aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema bem legal e bem relevante aí. Espero que vocês curtam. Esse conteúdo tá ficando todo salvo no meu feed. O Cezinha tem colocado também no feed dele. A gente tem publicado muita informação legal a respeito de treino, né? Dicas para os treinadores aí conseguirem melhorar a atuação, os profissionais de educação física conseguirem ter mais autonomia nos treinos aí, conseguirem alcançar uma alta performance. E fica de olho aí no perfil. Quem tiver alguém para indicar, indica. A gente está sempre aqui nas quartas-feiras. Tá no perfil conteúdo, dá um help pra gente aí, dá uma divulgada. Precisando, manda direct pra gente se tiver alguma dúvida, se tiver algum tema que vocês querem que a gente aborde. Nós estamos abertos aí para ajudar e contribuir aí na melhora da qualidade aí, tanto da profissão do profissional de educação física quanto do fisioterapeuta e para os alunos também aí. Se a gente conseguir contribuir para os praticantes, a nossa missão aí é essa, beleza? Galera, muito obrigado, boa noite para vocês. Durmam, bebam água aí, esse calor tá matando, senão amanhã a sessão de treino tem chance de já ir pro saco aí. Falou? Recuperação, né? Beber água e dormir. Boa. Valeu, Cezinha. Obrigado, galera. Até. Valeu, Léo. Até mais. Tamo junto.